Olá, pessoal! A nossa aula de hoje nós iremos falar sobre os óxidos. Lembrando que nós estamos falando das funções inorgânicas, tá? Que nas aulas anteriores foi falado sobre ácido, sobre as bases e hoje será sobre os óxidos. Então, algumas características dos óxidos. Eles são compostos binários, formados por apenas dois elementos químicos, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo que vai ter. São formados, então, pela ligação do oxigênio com outros elementos, exceto o flúor, que eu já falei com vocês nas outras aulas, né? Que a tabela periódica sempre tem uma exceção. Óxido metálico, ao reagir com ácido, ele forma sal e água. E óxidos não metálicos, ao reagir com base, forma sal e água. Algumas aplicações dos óxidos, tá? Temos aqui o óxido de cálcio, que ele é utilizado na correção de pH do solo. Temos o óxido de manganês, tá? Que é utilizado na fabricação de aço. Temos o óxido de estanho, utilizado na fabricação de latas. Óxido de ferro, utilizado na fabricação de pigmentos. E óxido de alumínio, utilizado na fabricação do alumínio, tá? Então, como eu falei anteriormente, ele é um composto binário e com o oxigênio na fórmula. Então, ó, para a gente identificar um óxido, ele tem que ser um composto binário, que seria o quê? Oxigênio mais um elemento químico só, tá? E, então, aqui, ó, Ca vem de cálcio, então vamos ter óxido de cálcio, ó. Mn vem de manganês, então vai ser óxido de manganês. E assim por diante. Então, a nomenclatura, então, né, dos óxidos. De maneira geral, a nomenclatura de um óxido segue a seguinte ordem. Vamos chamar de óxido de com um elemento químico que vem combinado com o oxigênio. Se é um óxido iônico, tá? Com carga fixa, vai ser o nome do elemento químico, né? O óxido e o elemento químico. Ó, óxido de alumínio. Então, isso aqui foi feita uma ligação iônica, tá? Que é aquele que um ganha e o outro perde. Temos os óxidos moleculares, tá? Que é quando tem o compartilhamento, ninguém ganha e ninguém perde, eles compartilham. Daí eu tenho aqui, ó, o CO, que é o monóxido de carbono. Deixa eu só voltar aqui. Tem ali, ó, CO2, dióxido de carbono, é porque foi utilizado 2 carbonos. Ali, ó, pentóxido de nitrogênio, é porque foi usado 5 oxigênio, daí vem de penta, de pentágono, que significa 5, né? E também tem trióxido também, que geralmente é quando utiliza 3. Mas nós iremos utilizar mais os óxidos. Então, eu trouxe aqui uma lista de exercícios, tá? Como já tinha trago na outra aula. Então, ó, a gente tem que verificar qual é o elemento que vem combinado com o oxigênio. Ó, Na é de sódio, então vai ser óxido de sódio. Ó, Mg é de magnésio, então vai ser óxido de magnésio. Aqui, você coloca a letra B. E assim por diante, gente. Eu não vou falar a todos, tá? Ó, por exemplo, AU. AU é ouro, né? Como tá dizendo O3, então vai ser óxido de ouro 3, tá? Então, vocês prestem atenção desse, tá? Aqueles que têm mais de um, vocês vão ver pela numeração, tá? Trouxe aqui para a gente relembrar, tá? Que nem eu já fiz nas outras aulas. Vamos falar primeiro do ácido. Lembrando, o ácido tem o sabor ácido, ele reage com metais ativos, com desprendimento de gás H2. O papel de tornassol fica vermelho e eles neutralizam as bases.
Alguns exemplos, então, o limão, o refrigerante e o ácido sulfúrico. As bases têm gosto amargo ou adstringente, são untuosas ao tato, o papel de tornassol fica azul e neutraliza os ácidos. Trouxe aqui hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio e hipoclórico de magnésio, que seria o leite de magnésio. Já os óxidos, o que vocês precisam saber? Que eles são substâncias binárias, né, que tem dois elementos químicos. Nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e são formados pela ligação do oxigênio com outro elemento, exceto o flúor. E trouxe aqui de exemplo o óxido de alumínio ou pó de esmeril. Então, gente, obrigada mais uma vez pela atenção de todos, tá? E até a nossa próxima aula. Obrigada.